Boa noite. Começando mais uma live aqui sobre Higher Education. Hoje em dois destinos diferentes, nós ainda não conversamos, né? Na Alemanha e na Espanha. O nosso convidado especial é o Júnior, que é representante da BSBI. Assim que ele entrar aqui na live, a gente vai bater um papo, vai trazer essas opções, né, para vocês que pensam em estudar, né, a graduação ou o mestrado, né, que tem esse interesse em conhecer outras possibilidades. Eu costumo falar, né, que o Higher e hoje a gente vai trazer mais uma possibilidade aí para você. Tô mandando o convite para o Júnior. Assim que ele aceitar, a gente começa o nosso bate-papo. Agora foi. Olá, bem-vindo! Olá, Desirê, tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Obrigada por ter aceitado o nosso convite, né? É sempre importante trazer os nossos parceiros para conversar sobre essas possibilidades, né? Essas oportunidades. Eu estava aqui falando o quanto o Higher Education vem crescendo, né? Nos últimos anos. Então, instituições de qualidade que pensam realmente na qualidade do ensino, né? No que vai oferecer para os estudantes é muito importante. Então, a gente está muito feliz de receber você aqui, tanto para quem está assistindo agora, tanto para quem vai assistir depois. Então, eu vou deixar você se apresentar, falar um pouquinho sobre você, né? E depois a gente entra de fato na instituição. Combinado, Desirê. Muito obrigado pelo espaço, muito bom estar aqui falando com vocês realmente. Eu me chamo Júnior Lira, eu trabalho como BD aqui na BSBI, né? Mas já tenho, aqui na BSBI eu vou completar um ano agora no próximo mês, mas eu já tenho uma extensa trajetória aí trabalhando com educação internacional. Já tive a chance de passar por algumas agências, trabalhei durante muitos anos para o Canadá, né, para algumas instituições de lá, e hoje eu estou aqui trabalhando para a Alemanha, né, não só para a Alemanha, mas para a Alemanha, para a Espanha e para a França também. E o bacana é que assim foi uma grande oportunidade de poder trabalhar com 3 países, né, em uma única instituição. Sim. E eu acho que a BSBI é mais conhecida de fato, né, pela Alemanha, mas é legal você estar trazendo esses outros destinos que também são possibilidades, né? Então, eu acho que foge ali um pouco dos destinos que a gente fala que são ali os top 5, assim, mas que tem muitos pontos positivos e que até com algumas mudanças, né, de outros países pode abrir ali uma nova porta, né, uma nova possibilidade para o intercambista. Então, a BSBI faz parte da Belta, né, uma associada colaboradora. Então, as agências Belta têm o contato do Júnior, né? Então, se você está interessado em estudar lá, é só ir através de uma agência selo Belta. Tenho certeza que o Júnior vai estar ali disposto também, à disposição para marcar reuniões em conjunto com os consultores, para você entender melhor, né, a fundo. A gente vai fazer um overview aqui, né? Mas é bacana ter esse acompanhamento. Então, eu queria que você apresentasse um pouquinho da BSBI, né, da instituição, qual que é o foco dela, né, quais são os campos e tudo mais. Perfeito, Desirê, obrigado. E, bom, justamente isso que você falou, né? Aqui no Brasil nós temos uma cultura muito forte de escolhermos apenas alguns países, né, para se fazer um intercâmbio, seja de idiomas, seja graduação e a pós-graduação, mas com algumas mudanças, né, a gente vem aí percebendo que outros destinos começaram a aparecer bastante, né? A gente, obviamente, fica muito feliz com isso. E a Europa acaba sendo, de maneira geral, uma excelente opção para os alunos do Brasil, né? Eu costumo falar isso porque, assim, é um destino onde um aluno ele vai encontrar diversas facilidades, né? Então, sei lá, de repente, à primeira vista, a pessoa pode pensar, meu Deus do céu, né? Deve ser muito complicado ir para a Europa, deve ser muito mais caro ir para a Europa, né? Deve ter vários empecilhos, e na verdade não tem, né? Muito pelo contrário. E o interessante, Desirê, é que assim, aqui na BSBI, nós temos campos em países que, sinceramente, facilitam muito a vida do aluno, especialmente do aluno brasileiro, né? Que vão ser eles a Alemanha, temos também o campus em Barcelona, na Espanha, e temos um campus em Paris, na França. E o interessante é que assim são destinos aonde nós brasileiros não precisamos de visto a princípio para ir, né?
são destinos que dão a oportunidade, né, para que os alunos consigam resolver essas questões consulares uma vez já estando no país. Então, isso também é muito prático. Para você ter uma ideia, eu já tive casos de uma aluna, por exemplo, que ela aplicou para uma graduação na primeira semana do mês e na última semana do mês ela já começou o curso. Né? Então, isso é muito legal porque assim, não fica aquela coisa de, ai meu Deus, será que meu visto vai ser aprovado? Será que não vai ser? Né? Então, não tem essa ansiedade toda também. Então, isso acaba sendo muito interessante. Sobre os destinos, Ezri, o que eu posso falar? Né? Começando a falar sobre a Alemanha, por exemplo. A Alemanha hoje ela é a quarta maior potência econômica do mundo. Né? Então, isso é interessante porque assim, o aluno que está indo para lá fazer, de repente, uma graduação ou um mestrado, ele tem a ciência de que ele está indo para um país muito seguro, economicamente falando. Né? É uma Isso. economia muito forte, muito bem estruturada. Outro detalhe muito interessante, como você mencionou, é que todos os programas da BSB administrados o alemão, não sabia falar o espanhol. O espanhol nem tanto, porque assim, todo brasileiro fala espanhol, né, de nascença. Você É. pergunta para qualquer Você é brasileiro, fala, muito não, bom eu no falo espanhol. portunhol. Exatamente, exatamente. Então isso acaba sendo muito interessante, tá? Mas mesmo para os alunos que têm receio do alemão, a BSBI, além de oferecer as aulas em inglês, tá? Nós também oferecemos aulas de alemão gratuitamente para os alunos. Né? Então, olha que legal. O É um aluno vai grande poder fazer a sua benefício, né? graduação. Exato, porque veja bem, o aluno ele vai conseguir fazer a sua graduação ou mestrado no idioma que ele tem mais conforto, né? E de quebra ainda vai poder aprender um outro idioma. Então isso é extremamente interessante para os alunos. E isso é interessante quando a gente fala basicamente só da universidade, o que a BSBA oferece. Mas se a gente for falar como destino, por exemplo, a Alemanha hoje ela é um país que permite que o aluno trabalhe, né? E a gente sabe que hoje, para o aluno do Brasil, isso é extremamente importante para que ele possa amortizar um pouco aí o investimento que ele está fazendo. Se de repente for um aluno que já tem a família, né, como em muitos casos em mestrado isso é muito comum, e de repente a pessoa já tem um cônjuge, já tem um filho, a Alemanha acaba sendo muito atraente porque o cônjuge também pode trabalhar no país, tá? Isso é um grande diferencial. Então veja bem, se um aluno está indo fazer uma graduação ou um mestrado, ele vai poder trabalhar durante 20 horas semanais, que é o part-time. Porém, o cônjuge, ele pode trabalhar 40 horas por semana, Desirê. Então, olha que legal, né? Então, se de repente tinha alguém que estava na dúvida aí de para onde ir com a família, a Alemanha com certeza vai ser uma ótima opção. Ah, Júnior, mas nós somos um casal e temos um filho. Como é que vai funcionar? Crianças em idade escolar na Alemanha não pagam pela educação pública. Né? Então, olha que legal. Os dois ali vão poder trabalhar e o filho vai ter acesso a uma educação de qualidade, né, que a Alemanha oferece. Mas meu filho já vai entrar numa escola onde todo mundo fala alemão, ele vai ficar perdido, ele pode até ficar traumatizado com isso. E para tranquilizar, Desirê, esses pais, na Alemanha existem diversas escolas de integração para os alunos. Tá? Então, ou seja, são escolas que são preparadas para inserir o aluno na educação pública alemã. E isso também não tem custo. Então, ou seja, é perfeito, né? Para quem quer realmente ir em busca de uma grande oportunidade, a hora é essa. Sim, olha, eu tô impressionada, porque a gente não tem 15 minutos de live, você já me falou uma lista de benefícios de Só da estudar. Alemanha, né? Só na Alemanha. E eu, só recapitulando, eu acho que a questão do visto realmente para o planejamento, tanto de tempo quanto financeiro, né? Eu acho que é muito importante, né? Eu acho que quando você coloca ali na ponta do lápis, é o que você falou, as pessoas já têm esse pensamento de que talvez na Europa seja mais caro, mas se você coloca na ponta do lápis, né? Converte, coloca ali em comparativo com outras moedas, analisa quais são os benefícios, vale muito a pena. Fora que uma vez na Europa, né, você pode conhecer diversos outros países, né? Eu acho que é bem multicultural, né? Tem muitas nacionalidades. Realmente eu vejo que
o público, né, os estudantes são realmente internacionais ali, tem toda essa mescla, toda essa cultura, né? E é bacana porque o inglês ele vai unificar ainda mais. Eu acho que torna ainda mais possível. Quando eu coloquei, né, no nosso post da live sobre que seria sobre a Alemanha e sobre a Espanha, eu fiquei pensando, às vezes isso pode, né, inibir o pessoal. Eu não vou conseguir estudar em espanhol, não vou conseguir estudar em alemão, mas não, é justamente ao contrário, para a gente desmistificar isso, né, e trazer essas possibilidades. Quando você fala também da possibilidade, né, do companheiro ou da companheira trabalhar, dos filhos terem acesso a uma educação de qualidade, isso retrata muito uma realidade do Brasil. Muita gente quer sair daqui, né, já com planos, às vezes vende tudo aqui, né, vende Sim. carro, apartamento, tudo, e já vai realmente para essa mudança de vida. Então, é muito importante quando um país também, né, as regras de visto e as regras para poder trabalhar, que é importante você também estar trabalhando legalmente, quando o país se preocupa, né, com essa vida e como esse imigrante ali, né, esse estudante, ele vai se desenvolver. E é bom que tenha esse apoio da família também, né? Porque a gente sabe que são diversas dificuldades. Lógico, ele vai estar estudando em inglês, mas ele também vai ter contato com outras pessoas que vão falar em alemão. E aí vem esse suporte, né, da BSBI para também integrar ele, né, acho que no mercado de trabalho, na sociedade como um todo. Então, o que eu sempre falo, no intercâmbio, você é o estranho ali, né? Você que tem que se adaptar e estar disposto a viver essas diferenças. Então, é bem bacana. Então, ainda falando, né, da Alemanha, quais são os cursos que vocês oferecem, né, de graduação, mestrado? Quais são ali os carros-chefes que vocês oferecem para os estudantes? Perfeito, Desirê. Assim, só para a gente poder fechar essa coisa do visto alemão, né? Porque assim, mas também, pessoal, seguinte, não é que não precisa basicamente de uma, como é que eu posso dizer, de uma permissão para os estudos, tá? Basicamente, nós não precisamos de visto para entrar no país. Mas uma vez que o aluno estiver na Alemanha, ele vai sim precisar cumprir alguns requisitos para que ele tenha essa permissão de estudos, tá? Mas já garanto que não é nada complicado, não é nada amoroso, muito pelo contrário, é extremamente tranquilo. E a BSBA vai conseguir ajudar o aluno em todas essas etapas, tá? Uma vez que ele já estiver na Alemanha, a gente vai cuidar do aluno com todo o carinho e respeito que ele merece. Sobre os cursos, Desirê, a BSBI, né, nós vamos oferecer nas mais diversas áreas, tanto de graduação quanto para o mestrado. O interessante é que, assim, a BSBI tem uma gama ampla, quer dizer, uma gama ampla aí de opções. Então, se de repente um aluno que ele é mais interessado, de repente, na parte de economia e na parte de administração, a BSBI tem diversos cursos dentro dessa área. Se é um aluno mais voltado para tecnologia, por exemplo, a mesma coisa. A BSBI vai ter diversos cursos dentro desse escopo, né? Como design, por exemplo, como animação, ilustração, entre outros. Temos também um curso de psicologia na BSBI também, que é um curso que está super em alta. E aí, dentro disso, nós temos curso voltado para a parte de, como é que eu posso dizer, RH, gestão de empresas, enfim, diversas oportunidades. Então, eu tenho a plena ciência de que qualquer curso que o aluno ele queira fazer, ele vai encontrar na BSBI. E atrelado a isso, Desirê, qualquer curso que ele faça na BSBI, com certeza ele vai conseguir encontrar um mestrado que seja correspondente. Tá? Óbvio que o aluno que queira aplicar diretamente para o mestrado, basta que ele tenha uma graduação aqui no Brasil. Né? Então é feito lá um nivelamento e ele pode cursar o mestrado sem problema nenhum. E também é a mesma coisa, o mestrado vai ter para a parte de tecnologia, para a parte de administração, para a parte de artes visuais. Tenho certeza que ele vai se encontrar. Outro ponto interessante que você disse também é o seguinte, tá? Muitas pessoas, de fato, eu acho que vale a pena bater nessa tecla, têm medo do alemão. Mas a Alemanha, como sendo a potência que é, eles não fazem negócio só com a Alemanha. Eles fazem negócio com o Reino Unido, fazem negócio com a Espanha, com Portugal, inclusive com o Brasil. O Brasil é o segundo país com o maior número de empresas alemãs fora da Alemanha. Né? Então, ou seja, e o idioma usado basicamente é o inglês.
tá? E a Alemanha, Berlim, especificamente falando, é uma região onde basicamente todo mundo fala inglês. Então, diversos empregadores contratam alunos que só falam inglês, tá? Então, isso é extremamente interessante, tá? E sem falar também que Berlim é a capital europeia das startups. Então, a probabilidade de um aluno que está indo fazer graduação ou mestrado conseguir se colocar no mercado de trabalho também é alta. Isso é importante falar também, porque como a gente está falando de muitas vezes pessoas que se planejam já, né, para estudar e construir uma vida, né, construir uma vida e uma carreira fora, é legal falar sobre as oportunidades de trabalho. E sendo uma capital que tem tantas oportunidades, né, tantas conexões, isso só fortalece aí o discurso que a gente está falando, que também eu acho que a BSBI, até pela gama de cursos que você está falando, as possibilidades, tá ali de olho no que o mercado de trabalho precisa, né? Quais são os profissionais que têm demanda ali. Então, isso é muito bacana. E o que você estava falando da quantidade de cursos, está muito relacionado também com o consultor da agência, né? Que ele vai poder te apresentar, às vezes, um curso que você nem sabe que existe, que você gosta da área, mas às vezes no Brasil não tem, ou lá tem um curso que é igual, que você acha que é igual do Brasil, mas que são outras competências, né? É uma outra abordagem, é uma outra visão. Então, isso é muito importante, né? Eu acho que ali o passo a passo, né? Você decidir o local que você quer ir, a instituição, o curso, tudo isso acompanhado de um consultor que vai te mostrar esse caminho e que vai te aconselhar até no processo de visto, né? Te preparar para quando você estiver num outro país é muito importante e eu acho que agrega bastante, traz uma segurança, porque a gente sabe que, querendo ou não, é um investimento mais alto, né? Então, você tem que fazer com responsabilidade, com segurança, né? Com planejamento. Então, isso é muito bacana. Depois a gente pode até falar de formas de pagamento, que eu dei uma olhada no seu Instagram, eu vi que vocês têm algumas possibilidades. Então, eu acho que isso é muito bacana, porque as agências possibilitam isso também para os estudantes, né? As agências, elas, eu estava conversando com o presidente da Belta, que as agências possibilitam essa democratização do intercâmbio, né? Então, ajuda bastante. E uma coisa que você estava falando, o medo do alemão, o medo da alemã. Eu acho que no Brasil a gente fala, as pessoas têm muito preconceito com o brasileiro, mas a gente também tem nossos preconceitos com os outros países. Então eu sempre ouvi, inglês é muito grosso, muito seco, muito direto. Eu fui para o Reino Unido, fui super bem tratada. Então, assim, tem um pouco disso, né? Cada experiência é única e você tem que estar aberto a viver. E como a gente falou, vão ter desafios, né? Porque você vai estar saindo da sua zona de conforto. Mas eu acho que é muito. Toda essa experiência é válida e é como você enxerga para isso, como você traz para sua vida, né? Então, a gente falou aí de alguns benefícios de estudar na Alemanha, né? Os principais cursos que vocês têm. E aí eu queria saber um pouco dos pré-requisitos, né? Então, você falou um pouco sobre o mestrado, mas se você puder falar, né? Precisa de um teste de proficiência em inglês, como que funciona, né, esses pré-requisitos para entrar na BSBI? Show de bola, Desirê. E muito legal isso que você falou, tá? Concordo plenamente. E só quero fechar isso também. Você percebe que você fala uma coisa, eu Tem que faço complementar, é um bate-papo. o cliffhanger, né, e volto. Mas, Desirê, isso daí que você disse, tá? Especialmente quando a gente fala de Alemanha, é muito interessante porque, assim, a Alemanha, especialmente depois, no período pós-guerra, se tornou um país muito de portas abertas, tá? Então isso é muito interessante, por quê? Porque a Alemanha, por incrível que pareça, não é um país onde a gente acompanha notícias de ataques de xenofobia ou algo do tipo, não. Muito pelo contrário. É um dos países que mais recebem refugiados do mundo, expatriados. Então, assim, é muito comum a gente, né, inclusive de uns 2 anos para cá, está muito comum a gente ver isso em diversos países, né? Inclusive até de brasileiros que vivem em outros países Sim. com ataques xenofóbicos. E isso não é comum na Alemanha, né? Então, ou seja, isso é muito interessante porque em algum momento da vida alguém já ouviu que a Alemanha é um país que está envelhecendo. Né, é um país que realmente está envelhecendo e eles enfrentam uma crise de natalidade. Então, ou seja,
para continuar sendo uma potência econômica mundial, precisam de profissionais, precisa-se de pessoas, precisa de pessoas jovens, inclusive. Então, por isso que a Alemanha tem diversos incentivos para o aluno que está indo fazer graduação ou mestrado, né? Porque a Alemanha precisa de pessoas, mas não qualquer pessoa. Mas uma pessoa que está disposta a fazer uma graduação ou um mestrado, eles enxergam isso com bons olhos. E aí sobre né, a parte um pouco mais técnica da coisa para o aluno ser aceito, na verdade, na BSBI é tudo muito simples, mas não é simplista, né? Com isso eu quero dizer que o quê? O aluno que queira fazer uma graduação, o requisito mínimo, a princípio, aí, seja que ele já tenha terminado o ensino médio, tá? Então, ele termina o ensino médio, fora isso, toda a documentação básica de que qualquer instituição pede, né, que vai ser as notas do ensino médio, certificado de conclusão, passaporte, obviamente dito, e talvez o que seja, sei lá, de repente o mais comum de todos é um teste de proficiência em inglês. Nesse caso, nós na BSBI aceitamos o IELTS, né, aceitamos o TOEFL. Basta que, só para a gente ter uma noção de nível, nós aceitamos o IELTS a partir de 6.0, né? Aceitamos também o teste do Duolingo, né, para as pessoas que querem um pouco mais de praticidade ainda. E para a nota do Duolingo é a partir de 105 pontos. Tá? Então, esse é para a graduação. Se o aluno quer fazer um mestrado na BSBI, ele precisa primeiro ter feito um bachelor aqui no Brasil já, né? Alguma graduação. E o legal, Desirê, é o seguinte: não precisa ser necessariamente na mesma área que o aluno queira fazer um mestrado, tá? Como assim, Júnior? Digamos que a pessoa ela fez medicina veterinária no Brasil, mas ela quer fazer um MBA, por exemplo. É possível, tá? É possível. Então ela não precisa fazer necessariamente uma graduação voltada para medicina animal. Ela pode fazer alguma coisa voltada para negócios. Por quê? Porque a universidade entende que muitas vezes a pessoa que se formou em determinada área, mas quer de repente trabalhar com gestão, né? Quer de repente ter seu próprio negócio, por exemplo. Então essas habilidades mais administrativas elas estão dentro disso, tá? Então não precisa necessariamente o aluno ele precisar ser a mesma graduação para se fazer o mestrado. Óbvio que precisa pelo menos fazer um pouco de sentido, né? Que seja um pouco correlata, né? Mas nada impede, numa análise um pouco mais próxima ali com o admissions, o aluno explicar o porquê que ele quer fazer esse curso, ele possa ser aceito. Nós temos alguns casos, Desirê, de alunos que fizeram um tecnólogo no Brasil e já querem aplicar para o mestrado, tá? Nesse caso, como é que funciona? O aluno, obviamente, não está impedido de fazer o mestrado, mas primeiro ele precisa compensar essa nota dele. Aqui na BSBI, nós temos um programa chamado de top-up. Tá? O top-up nada mais é do que a oportunidade do aluno ingressar no último ano da graduação. Certo? Mas para isso, né, o aluno ele já precisa ter feito um tecnólogo aqui no Brasil. Então, se o aluno ele fez um tecnólogo e o admissions entendeu que para ele fazer um mestrado, tá? Mas assim, isso não é tirado da cabeça do admissions, né? São vários Caso, né? critérios. Vendo Não a é motivação. exatamente. E tem outros também critérios, né? Porque eles fazem um balanço com a régua europeia. E aí o aluno, ele, vamos supor, se o aluno ele já fez um tecnólogo, ele já pode entrar no último ano de um curso de graduação na BSBI para depois ele seguir para o mestrado, tá? Então, veja bem, graduação na BSBI são 3 anos e os nossos mestrados, eles são de 1 ano e meio. Né? O que pode acontecer é que, se de repente é um aluno que é muito jovem e acabou de sair do ensino médio, ele precisa fazer 1 ano de foundation, tá? Que é 1 ano preparatório para que ele ingresse no curso de 3 anos, de maneira geral. Ou que pode acontecer também, como eu acabei de falar, é o aluno que já tem um tecnólogo no Brasil, algum curso de nível tecnólogo, precisa fazer 1 ano de top-up para depois sim ele ingressar no programa de mestrado. Boa notícia. Para o aluno que faz graduação e para o aluno que faz mestrado, depois que ele se forma, ele tem um PGWP de 1 ano e 8 meses.
tá? Para ficar no país. Então, isso é extremamente interessante, né? Os alunos do Brasil gostam bastante do PGWP. É bom porque ele tem mais um tempo ali para se estabilizar, né? Para procurar uma oferta de trabalho, né? Se colocar no mercado de trabalho. Então, acho que isso é muito bacana. Acho que, outra vez, é o olhar do governo, né? Oferecendo esses benefícios para o estudante, entendendo ali que ele precisa desse tempo para se estabilizar, né, e entrar ali no mercado de trabalho, isso é muito interessante. E eu acho que também esses outros dois cursos, né, o pré-graduação e o pré-mestrado para quem fez o tecnólogo, eu acho que abre ainda mais um leque, né, de possibilidades para os estudantes que querem escolher a BSBI. E tudo acompanhado, né, do consultor, ele vai te indicando qual é o melhor caminho. Porque às vezes o estudante fala, ah, não, eu acabei o ensino médio, mas eu estou super preparado para ir para a graduação. Mas aí analisando, igual a gente falou, caso a caso, com a admission, vendo, né, o consultor também consegue identificar ali o perfil do aluno, ele consegue ver, né, que não, você ainda precisa, né, às vezes melhorar um pouco mais o seu inglês para você poder acompanhar as aulas, né, para você conseguir participar das atividades, porque tudo isso é importante para a experiência ser realmente completa ali. Então, é bem bacana esse cuidado que vocês têm, né, de nivelar ali o estudante para que ele realmente consiga acompanhar as aulas e tenha o total proveito, né, do investimento que ele está fazendo, com uma educação de qualidade. Antes da gente continuar, a Belta tem mais uma ligação com a BSBI, além, né, deles serem associados colaboradores. A Mia Alves, que foi embaixadora da Belta por anos, fez, né, o curso de mestrado na BSBI em marketing digital. Então, tem muito relato dela nas redes sociais, né, da vida dela em Berlim. Então, é bem bacana, né, você acompanhar também pessoas que já tiveram experiência. Tenho certeza que vocês têm outros brasileiros também, né, em outras áreas, em outros cursos. Isso é bacana porque traz a expertise, traz a experiência ali, né, quando tem um representante brasileiro também, como o Júnior, que entende o mercado brasileiro, faz a diferença, porque você vai ver ali cases de sucesso e cases reais, né? Então, a pessoa vai compartilhar ali o que ela achou de bom, o que ela achou de ruim, o que ela. Quais são os pontos positivos, porque a gente está falando dos pontos positivos mais gerais. Às vezes, o estudante que viveu aquilo, ele vai ter um outro ponto positivo que a gente não vai ter noção, porque é a experiência dele, né? Às vezes, um benefício que ele encontra faz muito sentido para a vida dele, porque ele está programando. Então, antes da gente mudar para a Espanha, eu queria saber qual que você acha que é o perfil ali do estudante que escolhe, né, a Alemanha como destino. E a Legal. BSBI, eu É, acho. não, perfeito. Olha, eu vou ser muito sincero para você, tá, Desirê? A Alemanha, se me perguntassem, sei lá, 10 anos atrás, um destino para fazer intercâmbio, eu jamais pensaria Alemanha, para ser sincero. Por quê? Porque 10 anos atrás eu não tinha o conhecimento que eu tenho agora Sim. para poder falar. Então, assim, muitas vezes, né, algumas coisas já estão tão normais, digamos assim, tão no piloto automático que a gente muitas vezes não abre um pouco a nossa visão. Mas, assim, de maneira mais objetiva, a Alemanha ela é um país que ela recebe todo mundo. Todo mundo. Todo mundo, tá? Lembrando que, desde que a pessoa, né, compra ali os requisitos básicos de imigração, mas a Alemanha ela é um país que ela investe milhões de euros por ano justamente para reter talentos, tá? Então, seja, mais uma vez, se qualquer pessoa faz aí uma busca no Google, qual é a porcentagem de alemães que tem um mestrado, por exemplo? Vai ver que não é um número alto. Então, ou seja, uma pessoa que está indo de fora, mais uma vez, para fazer uma graduação, para fazer um mestrado, que tem valor para o mercado de trabalho, né? Então, tenho certeza que a Alemanha vai sim retribuir Não, não só esse para ele, aluno. né? Vai retribuir para o marido, para a esposa, para os filhos, né? Com tantas oportunidades que eles têm para oferecer. E eu acho que isso que você Exatamente. falou de estar com a mente aberta é muito importante, porque assim, se você olhar, tem novas tendências de mercado, né? Igual você falou, há 10 anos atrás, ninguém falava de Alemanha, nem para curso de idioma, nem
muito menos para Higher Education, que também não era um dos carros-chefes. Mas outros destinos também vêm se destacando, né, justamente por questões de problemas de vistos, né, em outros países, ou problemas de acomodação. Enfim, às vezes você quer ir para um lugar que tenham menos brasileiros para você, né, se desenvolver mais, dependendo da língua. Então, por exemplo, Coreia do Sul, ninguém falava, e hoje se fala. Alemanha, País de Gales, que eu fui. São vários lugares que Nova Zelândia não era tanto falado, né? Então vão abrindo ali leques, outras possibilidades, né, pro estudante, que eu acho que é muito bacana. Emirados Árabes, ninguém também falava, e agora, né, vem vindo e vem conquistando espaço. Então, eu acho que se eu pudesse falar, eu acho que o perfil do estudante da Alemanha é um que está de cabeça aberta, né, para abrir essa possibilidade, para conhecer um novo destino, uma nova cultura e aproveitar das oportunidades. Então, tem que estar atrelado ali com os objetivos que você quer, né? Então, eu acho que esse seria o perfil, de acordo com o que a gente está conversando, lógico, mas acho que é Sim, muito não, perfeito, importante ter concordo. essa cabeça aberta, porque às vezes uma pessoa, não é que a gente está falando mal de outros países ou algo do tipo, mas às vezes o sonho da pessoa é ir para os Estados Unidos. Se ela for para a Alemanha, ela não vai estar feliz e ela não vai estar realizando o sonho dela. Então, por isso que eu falo, a gente tem que ser uma pessoa que esteja aberta, né, para viver outras possibilidades. Então, isso eu acho que é bem importante. Exatamente, Desirê. E assim, tem, né, para nós aqui brasileiros, para a grande maioria, tem uma grande diferença entre o que dá para sonhar e o que dá para realizar, né? Sim. E assim, mais uma vez falando aqui, puxando a sardinha para a Alemanha. Se mais pessoas pesquisassem mais, se forem atrás de mais informações, eu tenho certeza que esse sonho ia mudar. Ia falar assim, não, não, tudo tá certo, eu vou ali para a Europa porque vai ser muito melhor em várias áreas. Porque isso, Desirê, também se conecta com aquilo que você disse no começo, tá? Quando o aluno ele vai para a Europa, seja para a Alemanha, seja para a França, seja para qualquer país da Europa, é óbvio que a formação acadêmica ela é muito importante para o aluno, né? Aliás, o aluno ele está pagando para isso. Mas a possibilidade desse aluno viajar pela Europa inteira, né? E em relação a custo-benefício, ou seja, pagar de repente 35 euros numa passagem e ir para a Itália, né? Pagar 10 euros numa passagem de trem e ir para a Espanha, isso também vai fortalecer muito a cultura do aluno. Então, mais uma vez, o acadêmico é importante, mas essa bagagem cultural que o aluno ele vai carregar com ele para a vida toda, e isso não tem preço. Né? Isso não é uma coisa que se quantifica. E isso é muito mais fácil nesses países da Europa, né? Porque normalmente os países da América do Norte são muito grandes, né? Em território, por exemplo. Então, às vezes, acaba ficando um pouco mais restrito essas viagens internacionais. Mas no caso da Europa é muito mais fácil, muito mais tranquilo. Então, vamos pegar um trem diretamente para a Espanha. É Agora eu isso quero aí. saber o que você tem de benefícios na Espanha, né? Quais são ali os principais programas que vocês oferecem, como que é ali na Espanha. Legal. Sobre a Espanha, né? O legal da Espanha é que, assim, como a gente falou antes, todo brasileiro fala espanhol, né? Então isso acaba facilitando. Mas assim, Desirê, brincadeiras à parte, tá? O porquê que a BSBI decidiu ter um campus na Espanha, e especificamente em Barcelona? Diversos motivos. Entre eles é a preferência dos alunos da América Latina em irem para a Espanha, tá? Então, assim, foi feita uma pesquisa interna e, de fato, né, muitas pessoas preferem ir para a Espanha. Então, por que não? Né? Por que não ter um campus lá? Outro fator muito interessante é em relação ao clima. Né? Às vezes as pessoas acabam ficando um pouco assustadas, não, talvez a Alemanha seja muito fria, talvez outro destino seja muito frio, e Barcelona não. Barcelona tem um clima muito mais amigável, né? Está muito próximo ali do Mediterrâneo, então tem os ventos quentes, é uma região de praia. Outro ponto muito importante também em relação ao próprio idioma. Né? Então, às vezes, o aluno ir para um destino onde tem uma língua um pouco mais próxima da nossa,
de raiz latina, né, dá um calor no coração do aluno, né? Então ele fala, poxa, que bacana, eu tô aqui, né, tô fazendo minha graduação, tô fazendo o meu mestrado em inglês, obviamente, mas quando eu saio na rua eu consigo entender já o que as pessoas estão falando. Então, provavelmente, talvez isso dê um início um pouco mais confortável para o aluno, tá? De estar ali no país onde ele vai de certa maneira, compreender um pouco melhor ali o idioma. Mas não só isso, Desirê. Barcelona, né, hoje, né, a Espanha como um todo, tem o segundo menor custo de vida da Europa Ocidental. Tá? Outra coisa que eu não falei da Alemanha é que a Alemanha tem o segundo maior salário mínimo da Europa, só perde Isso é para importante. Luxemburgo. Isso é importante. A Alemanha se paga muito bem. Em contrapartida, a Espanha, de maneira geral, tem um salário mínimo um pouco menor, mas o custo de vida é menor também, tá? Um acompanha Proporcionalmente o menor. outro. Exato, exato. E o interessante é que hoje na Espanha, pelo tamanho da Espanha, né, estima-se que tenha pelo menos quase 3 milhões de empresas, tá? Empresas privadas. E 600 mil dessas 3 milhões ficam ali na região da Catalunha, que é onde está Barcelona. Né? Então, ou seja, imagina o quanto de oportunidade empregatícia que o aluno não tem em uma região com esse número de empresas. Tá? Então, é uma coisa que a gente sempre brinca. É legal você falar que é bonito, que é legal, que a comida é boa, mas e na prática? Né? Como é que vai ser o dia a dia? A pessoa vai conseguir se manter? Então, veja bem, com esse número alto de empresas, né, e eu digo isso assim, são mais de 600, são quase 600 mil empresas na região da Catalunha, dos mais variados portes. Então, tem empresa grande, tem empresa média, tem empresa pequena. Tenho amigos, inclusive, em Barcelona que não falam espanhol, só falam inglês e vivem no país. Né? Mas, mais uma vez, para a gente aqui que já fala portunhol, tá mais ou menos ali, a Portunhol. gente se entende. Não, porque Exato. eu acho que o espanhol a gente entende mais do que as pessoas que falam espanhol entendem o português. Então, querendo ou não, a gente consegue entender, mas para se comunicar, para falar, né, tem muita pegadinha. Então, com o tempo, a pessoa vai ter que ir se adaptando, igual a gente estava falando, né, do outro destino, mas eu acho que realmente tem essa coisa mais da língua latina, que vem do latim. Então, eu acho que dá esse calor no coração que você disse, mas do mesmo jeito não dá para se estagnar, digamos assim, né, e ficar só no portunhol. Eu acho que se você tá ali disposto a viver essa experiência, aproveita, você já está estudando inglês, então seu inglês já tá bom. Então, vamos se esforçar também para o seu espanhol melhorar e até para melhorar as oportunidades de emprego, né? Tudo isso, a convivência, a inserção na sociedade que você escolheu ali, né? Exatamente, Desirê. E outro ponto importante, tá? Para fechar esse combo espanhol, então, nós já temos em mente que o custo de vida é baixo, tá? Relativamente baixo, obviamente. Tem uma probabilidade altíssima do aluno conseguir um emprego, pelo número de empresas. E na Espanha, o aluno que está indo cursar uma graduação ou um mestrado pode trabalhar 30 horas por semana, tá? Ou seja, são 10 horas a mais ainda semanal. Então, se na Espanha a carga horária completa são 38 horas e meia, se o aluno trabalha 30 horas por semana, ele basicamente está trabalhando aí 75%, Sim. né, da carga horária do país. Então, isso também é incrível, tá? Isso também é incrível. Então, ou seja, por essa série de fatores que a Espanha acaba sendo muito atrativa, né, especialmente para nós aqui brasileiros. Uma pelo custo de vida, outra pelas oportunidades de trabalho. E o engraçado, Desirê, é que na Espanha, tá? A Espanha como um todo, eles têm uma crise empregatícia, tá? Não é uma crise, não é um desemprego, mas é uma crise onde os jovens, eles, né, isso você pode pesquisar no Google aí, que é um altíssimo número de jovens que não querem trabalhar e nem estudar, né? Então, ou seja, isso acaba gerando uma bolha, né, de oportunidades assim tremenda para os alunos. Então, é um dos motivos, né, da BSBR estar com esse campus na Espanha. Mas, Desirê, esse é um campus novo, né? A nossa primeira turma começou no ano passado, em novembro do ano passado. Mas, assim, é um campus que ele já está estabilizado, já tem outro, né, o número de cursos já aumentou tranquilamente.
Mas por enquanto nós temos algumas opções de mestrado, tá? Temos opções de mestrado voltado para marketing, para logística, para finanças, e nós vamos ter agora também um bachelor, agora para o final do ano, nós vamos ter uma turma de bachelor voltado para business, tá? Então, ou seja, é um campus que está engrenando, mas pelo fato de ser um campus novo, então, ou seja, tem um número menor de curso, né? O que é de se esperar de um campus novo. Mas tem um fato interessante, Desirê, é que se o aluno ele começa, por exemplo, em Barcelona e ele queira mudar para a Alemanha, ele pode, Eu ia perguntar tá? isso, porque, né, eu acho que é um benefício aí, ele pode até ir se adaptando, né, a estar num país na Europa, né, uma nova cultura, e aí depois continuar até na Alemanha, porque os dois, pelo que você está me falando, os dois têm muitas oportunidades de emprego e possibilidades para o estudante se estabelecer. Mas às vezes é isso, ele quer passar um ano lá, não sei, né, como funciona o tempo, e aí dá continuidade num outro país, já junta essas duas experiências. Então, por você estar falando que também é um campus novo, eu entendo essa questão de não ter todo o leque de possibilidades, porque vocês também estão analisando ali o mercado, né? Não adianta abrir com um leque gigante de cursos e que não tem essa demanda e que não tem essa necessidade. Então, é muito bacana também esse cuidado em selecionar os cursos, né? Então, são os cursos chaves ali que está precisando de demanda, que está precisando de profissional para poder se especializar, né, e entrar para o mercado de trabalho. Então, é sempre isso, aproveitar das oportunidades, né? Então, aproveitar que os próprios espanhóis não estão, né, conseguindo suprir essa necessidade do mercado, olhar ali quais são as possibilidades que você pode estudar, né? Que você pode se profissionalizar. Então, para esses, o foco maior agora, né, o mestrado, quais seriam ali os pré-requisitos? Os mesmos da Alemanha, né? Já ter um bacharelado? Como que funciona? Os mesmos, tá? Os mesmos. Então, assim, tudo que se emprega para essa parte de documentação vai ser o mesmo. Não tem, assim, diferença nenhuma. Né? Então, ou seja, basicamente é tudo muito tranquilo, tá? É tudo muito tranquilo. Então, assim, o consultor da agência, de fato, ele é uma peça-chave, tá? Uma peça-chave, porque é ele que vai junto com o aluno ali, recolhendo tudo que precisa, né? Indicando, direcionando. Então, aqui, Desirê, funciona assim. Se o aluno ele tem toda a documentação completa, tá? É muito simples, né? Ele, por exemplo, ele vai fazer a aplicação para a turma de outubro agora, ele já está com toda a documentação, ele vai enviar isso para o consultor, né? O consultor, junto com a agência, vai fazer a aplicação para a BSBI, e dentro de uma semana, mais ou menos, o aluno já vai receber a resposta, tá? Se ele foi aceito, se ele não foi aceito, e se não foi, o porquê. No caso do aluno não ser aceito, né, é o que a gente chama de aceite condicional. Não é que ele não foi aceito, mas ele está aceito condicionalmente, que é onde falta alguma informação ou um documento. Né? Então, isso também pode acontecer. Porque muitas vezes, por exemplo, é um aluno que terminou o ensino médio durante muito, muito tempo atrás e está difícil de encontrar o histórico escolar, por exemplo, né? Ou seja, ele já está aceito, mas ele precisa entregar Comprovar. o histórico escolar. Ou é o aluno que ainda não fez um teste de proficiência de inglês, mas que ele vai fazer. Então ele pode ser aceito, mas ele só vai ser aceito mesmo de maneira incondicional quando ele entregar esse teste de inglês. E para a Espanha é igual à Alemanha, você pode aplicar o visto quando você chega no país. No caso da Espanha, existem as duas maneiras, tá? O aluno ele consegue sim já dar entrada no visto dele aqui no Brasil, através do consulado, mas, por exemplo, para alguns alunos que estão na Europa já, então é muito comum alunos, um exemplo, tá? Que estão na Irlanda e querem de repente fazer alguma graduação, alguma pós fora do país que está lá. Então, ou seja, o aluno ele consegue fazer lá também. Ele consegue fazer lá também. Não existe o mais fácil ou mais difícil, né? Cada um é um caminho Caso a diferenciado aí. caso. Mas, exato. Mas, se o aluno já faz tudo previamente aqui do Brasil, ele já chega lá mais tranquilo, né? Ele chega lá mais ok, tudo certo, tá? Então ele não corre risco de ficar com aquela ansiedade, até de fato poder começar a estudar, tal e tudo mais. Perfeito.
E uma coisa que eu queria saber também é a respeito desse atendimento para o aluno internacional. Vocês têm ali uma equipe que dá esse suporte para eles, né? Ou algum benefício? Então, por exemplo, eu já vi, né, algumas universidades ou colleges que oferecem ali treinamentos, por exemplo, para você melhorar o seu LinkedIn, para você saber montar um currículo. Então, como que é esse suporte? Lógico, ele tem o suporte da agência, mas como que é esse suporte para o aluno internacional na BSBI? Boa pergunta. Com uma boa resposta também, tá? O que que acontece? Para o aluno da BSBI, ele tem sim, ele vai ter todo esse suporte, inclusive a BSBI promove diversos seminários de apoio ao aluno, ensina, obviamente, como montar o seu currículo, como se portar numa entrevista, tudo isso sim, tá? Mas tem um adicional também, Desirê, que é muito interessante, que isso, por enquanto, é só para o campus de Berlim, Tá. tá? Para os outros ainda não, que é uma parceria com um escritório jurídico chamado SERS, né? E esse escritório jurídico, o aluno ele vai poder ter informações, agendamentos, ou seja, um atendimento completo em tudo que ele precise para as questões consulares dele, né? Então, ou seja, eu preciso de tem que levar esse documento sim ou não, precisa fazer agendamento sim ou não, ou seja, tudo que ele precisar de ajuda, o SERS vai ajudar o aluno, não tem custo nenhum para ele, tá? Ou seja, como se fosse um advogado realmente de imigração sem Uhum. custo para o aluno, e o atendimento é todo em inglês, né? Então, ou seja, o aluno também nem vai precisar ficar preocupado de não falar alemão, porque vão ajudar o aluno em inglês. E dentro disso, tá? Vale também mencionar que assim, ó, a BSBI também vai conseguir ajudar o aluno com as acomodações, porque nós não temos um campus dormitório próprio, mas enfim, nós temos parceria com diversas empresas de acomodação, né, para os mais variados destinos. Então, ou seja, o aluno ele vai estar bem cuidado aí de maneira 360. Isso é fundamental, porque a gente fala, né? Ele tá saindo da zona de conforto, tá indo para um outro país. Quanto mais ele tiver esse apoio e esse suporte, né? Realmente uma rede de apoio ali, já que ele não vai ter a família, ele não vai ter os amigos, ele se sentir amparado pela instituição é muito importante, né? Para ele se sentir parte, para ele saber que qualquer problema que ele tenha, né? Ele vai ter esse suporte, vai ter, né, não só o consultor, mas, né, ele vai ter tudo isso que é um investimento alto. Então, eu acho que esse apoio 360 também faz jus a esse investimento, porque o estudante está amparado, às vezes é uma mudança de vida ali, né? Então, é bem bacana. Sempre né? Imagina. E uma coisa que eu queria falar, né, antes da gente finalizar, e se você tiver dicas adicionais, é que eu vi também no seu Instagram, né, que a gente estava falando de parcelamento e tudo mais, isso o estudante vai ver direitinho com a agência, mas eu vi que vocês têm bolsas, né, para América Latina. Então, isso é uma coisa bem recorrente que a gente recebe, né, no site da Belta, no Instagram, se existe bolsa. As pessoas têm que entender também que as bolsas são diferentes, né, das que são oferecidas no Brasil. Dificilmente vai ser uma bolsa 100%. Muitas vezes, né, as instituições só dão a bolsa a partir do segundo ano, por algum mérito, algum envolvimento com a instituição. Mas eu vi no seu Instagram, fiquei curiosa e queria saber, né, como que funciona isso. Legal. Nós temos bolsa, sim, para os alunos, né, do Brasil. E aqui, Desirê, as bolsas podem chegar até 40%, tá? 40% para os alunos. E funciona da seguinte maneira, tá? O mínimo de bolsa que a gente consegue oferecer para os alunos do Brasil, na verdade, é uma bolsa realmente de incentivo, para que os alunos, né, busquem outras opções. Então, o mínimo que ele vai ter vai ser 30% de bolsa, tá? Podendo chegar até 40%. E a BSBI é uma das poucas instituições que eu conheço que consegue parcelar o programa do aluno em até 10 vezes, né? Então, olha que legal. Se o aluno for fazer uma graduação, por exemplo, ele consegue parcelar o ano dele em até 10 vezes. E se o aluno for fazer um mestrado, ele consegue parcelar o mestrado todo em até 10 vezes. Né? Isso é interessante, porque, obviamente, né, eu sei que é muito difícil, de repente, o aluno, muitas vezes, ter o valor da comprovação financeira e ter mais o valor de um semestre ou o valor de um ano, como em alguns casos. Aqui não precisa, né?
Então, assim, uma vez que o aluno ele é aceito, ele, ele precisa pagar um depósito para a BSBI, né? Que é no valor ali de 2.000 euros, tá? E, e depois o saldo que ficou, ou seja do ano da graduação, ou seja do mestrado como um todo, ele consegue parcelar em até 10 vezes mais. E ele só vai pagar a primeira parcela depois de 30 dias de aula. Então, olha que interessante. Então, vamos supor que um aluno vai aplicar para janeiro do ano que vem, né? Então, ele enviou a documentação, foi aceito, pagou 2.000 euros. Sei lá, eu estou aqui chutando o um número, tá? Mas é um número bem fictício mesmo, mas é muito próximo da realidade. Vamos supor que o ano da graduação dele foi 8.000 euros, por exemplo. Como ele já pagou 2.000 euros, ficaram 6.000 euros que ele vai poder parcelar em até 10 vezes. Né? Então, ou seja, fica muito tranquilo. Lembrando que nós estamos falando de países que o aluno pode trabalhar, que vai contribuir para que ele pague essa parcela. Então, ou seja, realmente é uma grande oportunidade. Isso que, Né? Enquanto isso que eu você ia falar. trabalha, né? Porque enquanto você trabalha, o próprio valor que você vai receber de salário, você consegue pagar a sua universidade, né? Então, mais uma vez, não é aquele monstro que muitas pessoas têm medo. Ah, não, é o valor que eu preciso comprovar para ficar no país, mas pagar 6 meses, pagar um semestre, pagar um ano. Não, não. Aqui não precisa. Vai Lembrando que tem bolsa. viabilizando, né? Vai Exato. viabilizando. Acho que é exatamente o que você falou. O sonho que você quer e o sonho que você consegue realizar, né? A BSBI vai trazendo aí benefícios e oportunidades junto com os próprios benefícios dos países, né? Vai agregando ali, porque você poder estudar e trabalhar, isso já adianta, assim, 50% da sua vida, né? Porque você já vai conseguir ali abater os seus gastos, né? Porque gastos não, investimento, né? Porque tudo isso que você vai estar gastando com esse curso, com esse projeto, né? Você vai conseguir ganhar um pouco de volta, né? Através do seu trabalho. Independente se Amortizar. você continua. Sim. Independente, me fugiu a palavra, mas independente se você tiver na Alemanha ou se você voltar para o Brasil. Se você volta para o Brasil com um currículo, né, de um bacharelado ou um mestrado feito fora, isso tem um peso muito grande. Então, independente de qual seja ali o que você quer seguir para sua vida, ou quer de fato só estudar e voltar, ou quer ficar lá e procurar uma oportunidade de emprego, isso já vai ter um peso muito grande. Então, são aí jeitos, né, de viabilizar a realização de um sonho. Exatamente, Mas porque imagina só, tá? De repente, se um aluno que ele faz um MBA, que ele faz metade na Espanha e metade na Alemanha. Qual empregador do Brasil, em sã consciência, vai olhar para um currículo desse e falar: caramba, você fez um MBA em 2 países, né? Meu, né? Ou seja, a probabilidade da vaga coitado ser de desse quem aluno é estiver muito alta. competindo, né? Exato, exato. Então, é isso. Foi uma delícia a nossa live. Acho que a gente trouxe muitos pontos positivos, né? A gente pode marcar uma outra para trazer mais a fundo outros temas, né? Até outros programas, né? Falar um pouquinho mais sobre isso. Inclusive, se tiver estudantes brasileiros, tanto da Espanha, quanto da Alemanha, que você quiser trazer para conversar com a gente, eu acho que é sempre legal ouvir do estudante para ele poder, né, compartilhar a experiência. Uma coisa é a gente está falando, outra coisa é o estudante, né, falar, olha, esse é o benefício, isso eu aproveitei desse jeito, estou aqui com a minha família, então é sempre bacana. Deixo aí as portas abertas e se você quiser finalizar, dar alguma dica final, alguma coisa assim. Não, perfeito. Desirê, obrigado, tá? Eu espero sim que a gente tenha um contato muito mais próximo, né? Estou muito, muito feliz com isso. E a minha dica que eu posso dar para os alunos, pessoal, procurem as agências, tá? Porque realmente a Europa, ela está num ótimo momento para quem quer ir para lá, de fato está mesmo. E aproveitem essa oportunidade, tá? Porque realmente é uma oportunidade. Eu hoje desconheço algum país que oferece tanta facilidade, tá? Quanto a Alemanha e a Espanha está oferecendo para os alunos, tá? Que tá tendo esse cuidado, que está tendo esse tato. Do que esses países estão dizendo, basicamente, nós queremos você aqui. Né? Então procurem países que queiram você lá. Né? Então essa é talvez seja a minha dica final. Perfeito. E eu vou fazer minha lição de casa, vou fazer um post sobre benefícios de estudar na Alemanha e benefícios de estudar na Espanha, tanto na graduação quanto no mestrado, que eu acho que vai ajudar bastante gente
a gente reunir, né, tudo que a gente falou aqui em uma hora, reunir esse material e fazer um post, acho que vai ajudar bastante. Combinadíssimo, Desirê. Obrigado, viu? Obrigada, tchau, tchau.